Você sabe qual a diferença entre port side, starboard e stern no inglês offshore? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar como os nativos falam e como você vai conseguir falar inglês técnico, voltado para o offshore, de maneira natural, juntando os links. Eu vou te mostrar até o final desse vídeo como isso funciona. Meu nome é Renata Santos, sou professora de inglês há mais de 20 anos e estou fazendo uma série de vídeos de 30 dias voltados para o offshore. Então, se você é da área de offshore, se você se interessa por essa área, fica até o final que esse vídeo vai ser para você, ok? Então, esse é o Day 2, como eu estou te dizendo, e hoje eu vou te falar sobre esses 3 vocabulários muito importantes. Então, o primeiro, como eu já mencionei, é port side ou então port, que significa bombordo, ok? Veja que aqui não é port side ou porti. O brasileiro tem o hábito de falar porti ou port side. Não é port e port side. Então, palavras que terminam com T, você não vai colocar um ti no final. Você não vai falar porti ou port side. É port side, ok? Seco no final. Port side, ok? Port side, bombordo, ok? A segunda palavra é starboard. Starboard. Veja que termina com D e nós não falamos starboard. Starboard. Eu vejo muitos brasileiros falando assim, starboard, não, starboard, starboard. Olha a diferença. É mais limpo, esse D não tem um I ao final, ok? Som de I no final. Starboard significa boreste, ok? A terceira palavra, stern, stern. Veja que não é astern ou astern ou asterni, alguma coisa assim. Não, é stern. Esse A tem um som bem leve, bem soft. Inclusive ele tem um som de schwa. Nós falamos som de schwa, mas aqui eu não vou entrar nesse mérito. Se você quiser saber o que significa schwa ou som de schwa, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo só para isso, porque o som de schwa merece um vídeo especial só para ele, ok? Diga-se de passagem, é o som mais importante da língua inglesa. Mas aqui eu vou focar só nas 3 palavras. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só para isso. Muito bem. Stern, com stress syllable, em turn, eu quero dizer, a sílaba tônica é turn, significa a ré. Então, stern significa a ré. Muito bem. Port side ou support, starboard ou, e a última palavra, stern, ok? Então são essas 3 palavras. Falamos da pronúncia delas, o significado, mas como que você vai aplicar essas palavras? Você precisa usá-las com preposições, palavras bem importantes, como on. Nesse caso, você vai usar on port side. Veja que eu não estou falando on, não é on, é on. On port side, ok? Que significa por bombordo, right? A próxima é on também, on starboard side. De novo, não é on, é on, ok? Muito bom. Então fica on starboard side, que significa por boreste. Se você falou boreste, você acertou, ok? A próxima é stern. Não precisa de preposição, não precisa de on aqui, nenhuma outra preposição, que, como nós já falamos, significa a ré. Muito bem. Mas aí na vida real, como você vai usar essa palavra? Como você vai usar essas expressões? Então, o primeiro exemplo que eu quero te dar é man overboard on port side. Man overboard on port side, que significa homem ao mar por bombordo. A segunda expressão, a segunda frase é man overboard on starboard side, que significa homem ao mar por boreste, ok? E por último, man overboard astern,
man overboard astern, que significa homem ao mar a ré, ok? Mas e aí? Como é que você vai reconhecer quando os nativos falam? Quando é que você vai reconhecer quando soar a sirene e você escutar esse áudio, alguém colocando uma situação de emergência que tem homem ao mar por bom bordo, ou por boreste, ou a ré? Como você vai identificar quando um nativo, ou você mesmo precisa, você está presenciando essa situação e você precisa falar isso, você precisa alertar alguém sobre essa situação. Então, como que você vai falar para ser melhor compreendido, né? Como você vai fazer isso? E aqui é a parte mais importante que eu te falei no começo do vídeo. Veja bem, o nativo, quando ele vai falar isso aqui, ele não vai falar assim, man overboard on port side, ou man overboard on starboard side, ou então man overboard stern. Não, ele vai falar de uma forma mais natural. E como que ele vai falar isso? Ele vai falar ligando os sons, linkando os sons, porque, é como eu disse ontem, vou falar isso em todos os vídeos, a pronúncia é a coisa mais importante. Eu quero dizer, a maneira como os nativos falam, a maneira como você vai falar, soar mais natural, é a parte mais importante. Os sons da língua é a coisa mais importante, os sons do inglês que é o mais importante para que você fale de fato o idioma. Não são as regras gramaticais, não é a grafia como você escreve, até porque nós não escrevemos, não falamos da forma que nós escrevemos. O mais importante são os sons do inglês, guarda isso. Eu vou falar isso toda a aula durante esses 30 dias, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Qual que é a chave aqui para você falar mais naturalmente? Você percebe que a palavra man overboard, no final de man você tem um N, é uma consoante. A próxima palavra é overboard, que começa com O, ela é uma vogal. E por isso, quando toda vez tiver uma consoante e uma vogal, elas vão naturalmente se linkar, elas vão naturalmente se ligar. Então, não fale man overboard, você vai falar man overboard, como se fosse uma única palavra. Então, lembra, se você viu ontem no vídeo, eu falei um pouco sobre isso também, estou desenvolvendo de uma outra forma hoje. Então, olha só, o que eram duas palavras vai soar, ter o som de apenas uma só. Então, fica man overboard, man overboard. Duas que se ligam e ficam apenas um som. Então, fica man overboard on port side. E aí você tem outro link aqui, natural. Overboard termina com D e on começa com O, com uma vogal, a mesma coisa, consoante e vogal. Naturalmente você vai falar overboard on e não overboard on, separado, não, você vai falar junto. Então vai ficar overboard on. Então veja, man overboard on vai se tornar apenas um som. Man overboard on, port side. Aí sim, você vai falar naturalmente como os nativos falam e quando eles falarem você vai entender melhor o que eles falam. Então vai ficar como man overboard, a primeira parte, a segunda, board on. Então, linkando as três, fica man overboard on. Parece uma outra palavra, né? E realmente tem o som de uma outra coisa, né? Mas você está só linkando os sons aqui, mais natural. Então fica man overboard on, port side. Man overboard on, port side. A mesma coisa acontece no exemplo seguinte. Man overboard on, starboard side. Man overboard on, starboard side. A mesma coisa. E a última também, você tem um outro link que não é com on, mas é o astern, lembra? Astern também começa com uma vogal. Então você vai falar man overboard on astern, linka tudo. Então o que eram três, vai ficar apenas um som. Então, man overboard astern. Prática, vai praticando.
E aí você consegue chegar nesse resultado. Tudo é prática, ok? Então vamos retomar. Como é que fica? A primeira fica man overboard on, man overboard on, port side, man overboard on port side, man overboard on port side, ok? A segunda fica man overboard on starboard side, man overboard on starboard side, ok? E a terceira, man overboard astern, man overboard astern. A última acho que é até mais fácil para falar, não é? Man overboard astern, ok? Yes? So that's it. Essa é a minha dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir. Se você acha que te ajudou, que te inspirou esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que você sabe que trabalham na área de offshore e que tem interesse em trabalhar nessa área. Esses vocabulários são extremamente importantes para esse setor de offshore. E o meu nome é Renata Santos, eu sou professora de inglês há mais de 20 anos, do canal English CO. Então me siga para mais dicas. Amanhã teremos o dia 3, o Day 3. Não perca, porque nós temos mais informações super importantes e relevantes para você. Thank you very much and see you tomorrow. Thank you. Bye bye.